referente ao meio secular, em 1 Pedro 4,16, o apóstolo estimula os nossos irmãos a terem um sentimento de orgulho e máxima consideração sobre os serem chamados cristãos. Chega até a instruí-los a terem um sentimento de reverência e de glorificação a Deus acerca desse nome. Mas o que intencionava Pedro ou o que ele tinha em mente acerca do termo, enquanto tantos outros o repudiavam? Ou ainda, o que o levava a ter tão grande estima sobre o termo? Parece-nos claro que, para Pedro, ser chamado cristão representava em expor à sociedade os efeitos de se ter caminhado e convivido com Jesus. Isso significava a Pedro o exalar da cumplicidade de um comportamento que refletia a pessoa do Cristo vivo em sua vida, ou seja, a conduta moral, a linguagem, a forma de pensar, a interação social, o respeito, a consideração pelos mais fracos e necessitados, a misericórdia, a graça e principalmente a mensagem que Jesus é o Salvador da humanidade eram características comportamentais da vida cristã. Todas essas características eram exaladas por sua vida, estavam em concordância ou ainda foram herdadas por causa do convívio e da interação com o Espírito Santo concedido por Cristo. Em outras palavras, sobre Pedro havia uma interação desse conjunto de virtudes que somente seu Mestre e Senhor teria e poderia produzir sobre ele. O ser chamado cristão representava em ter tamanha similaridade com seu precursor, que somente poderia significar em honra. De igual modo, é o que fica claro no comportamento da igreja de Antioquia, pois alcançava patamares elevados de extrema semelhança à conduta de Jesus, ao ponto de suas ações serem percebidas por pessoas comuns, como pessoas cujo comportamento se assemelhavam à postura de Cristo. Realmente parece extremamente natural e inevitável que aqueles que recebiam o termo cristão o seria por terem o DNA de Jesus, por assim dizer. Logo, não haveria forma mais sensata, verdadeira e gratificante em que poderiam ser chamados. Faremos uma fundamentação bíblica das expectativas que estão sobre o termo cristão, com base no texto de 1 Pedro 4,16, em que nos oferece um arcabouço das expectativas que estão por detrás do seu significado. Representa uma vida permeada pela reverência, cujos atos glorifiquem a Deus. Muito bem, essa análise será desenvolvida olhando o meio secular, as práticas seculares e também a expectativa sobre o que a Bíblia diz sobre o cristão. Faremos um paralelo bíblico sobre os dois extremos, a prática secular e a expectativa sobre o cristão. Iniciando pela característica da conduta moral, nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas sobre as obras da carne, os frutos da carne. E está em Gálatas 5, 19 e 20, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades, idolatria, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. O que nós apontamos em aula é que o meio secular, inclusive em nossos dias, tem esse mesmo nível de comportamento sobre as mais variadas formas. Por exemplo, o adultério, a impureza, a lascívia, uma vida desregrada, a permissividade excessiva, a perda do pudor e a insensatez, a sexualidade dos relacionamentos entre homem e mulher, a dificuldade quanto ao gênero sexual, perdas das regras, a expressão corporal obscena de certas músicas, a moda que expõe o corpo de forma profana, levam a essas três características, ao adultério, à impureza e à vida desregrada. Ele continua falando sobre feitiçaria, a crescente prática da relação mística, como por exemplo nós temos lá os signos, os tarôs, práticas de espiritismo, muito comuns em nosso dia. A idolatria, não apenas pelas questões religiosas em muitas ocasiões, mas também pelo próprio eu, na supervalorização do eu. Ele fala sobre inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, contendas, pessoas
pensarem de si além do que convém, isso promove esse tipo de sentimento, né? Se acharem muito especiais e melhores umas das outras. Aos Romanos, por exemplo, Paulo disse: não pense de si o que não convém. Nós vemos que estas práticas são comuns em nossos dias. É muito comum no relacionamento humano, secular, encontrarmos esse conjunto de características. Mas o paralelo que nós fazemos sobre a expectativa que está sobre a vida cristã está em Filipenses, capítulo 2, verso 15, onde Paulo diz que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Que geração corrompida e perversa está falando? Do meio secular, entre a qual nós devemos resplandecer como astros no mundo na fé. E aqui nós fizemos um paralelo interessante. O homem, quando olha para o céu à noite, ele vê as estrelas. De igual modo, agora em sentido inverso, quando Deus olha para a terra, o que ele vê é um mundo em trevas, mas iluminado pelos seus filhos, pois nós somos a luz do mundo. E os nossos comportamentos devem ser irrepreensíveis, sinceros, voltados justamente por todas as orientações, para todas as orientações que recebemos do Senhor Jesus e pela comunhão do Espírito Santo que nos convence, nos apresenta de forma profunda o significado desse fruto da natureza humana e produzindo em nós frutos maravilhosos da natureza divina. Isso, nós fizemos uma relação interessante na aula. Por quê? Porque isso me leva para a linguagem, né? Que tipo de linguagem eu vou usar, que tipo de linguagem eu tenho, seja ela pelo falar, ou seja ela pela expressão física, expressão corporal. E quanto à linguagem, Jesus também tem um verso a esse respeito, né? Em Mateus 12, 36 e 37, nós vemos Jesus dizendo o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Muito bem, isso Jesus dizia fazendo referência ao meio secular. Ele estava orientando os seus apóstolos, orientando os seus discípulos, orientando as pessoas que estavam à sua volta, que tinham uma prática secular. A expectativa sobre a vida cristã, ela também tem um fundamento bíblico que está em Efésios, no capítulo 4, verso 29. Claro que o que Jesus estava dizendo para a transformação daquelas pessoas, para que elas parassem para repensar a sua conduta. Aqui também o apóstolo Paulo escreve aos Efésios com o mesmo intuito de formar neles um comportamento que seja o que vimos aos Filipos, irrepreensível. E ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E torpe significa vil, indecente, o que contraria os bons costumes. Além do falar, a expressão corporal é um elemento fundamental para se ter uma boa leitura do que uma pessoa pretende ou está disposta a oferecer. Gestos obscenos, por exemplo, como expressão, podem nos dar uma boa ideia de como as pessoas pensam, de como elas interagem, do que elas realmente estão manifestando em termos de relacionamento e de como elas estão sendo vistas, né? E sobre o falar propriamente dito, percebemos a mudança de linguagem onde as palavras inadequadas passam a fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Me lembro que no comentário em sala eu falei, e tenho 53 anos, e vivendo no meio corporativo eu me deparo com diversas faixas de idade, né, e diversas classes sociais. E certas palavras que na minha infância e na minha adolescência eram consideradas como palavrões, hoje são palavras comuns. E se nós não tomarmos cuidado, essas palavras, esse novo método de linguagem, ele passa a fazer parte das nossas vidas. E nós sabemos que isso ofende a conduta moral, porque a moral não mudou. O homem tem se deturpado, tem se depravado por causa do pecado. Mas a linguagem adequada, ela
tem o seu valor. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. E é sobre isso que Paulo estava falando. Que nós devemos manter uma linguagem adequada, uma linguagem que seja decente, uma linguagem que leve as pessoas que estão à nossa volta, seja ela por palavra, seja ela por expressão corporal, à edificação. Porque isso representa a nossa forma de pensar. Isso diz quem nós somos. E quando pensamos, quando analisamos a forma de pensar, a Bíblia também tem algumas considerações que são vistas no meio secular. E Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 4, algumas considerações importantes. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis e entre outras características dos demais versos, do 1 ao 4. E isso representa a forma de pensar do meio secular. É desta forma que ele interage, é desta forma que ele vive, é desta forma que ele se relaciona. O paralelo bíblico para a vida do cristão, aquilo que deve ser encontrado no cristão, está em Filipenses 4:8, onde o apóstolo Paulo escreve: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo que nós devemos alimentar a nossa natureza divina. Ou seja, pensando naquilo em que eu pretendo produzir e devo produzir como pessoa, a fim de que as pessoas que estejam à minha volta, elas possam receber de Deus, receber de mim como instrumento de Deus as orientações que transformem o seu ser e que os façam ver a conduta moral adequada que está sobre a vida do cristão, de que não é necessário viver uma vida obscena ou uma vida mergulhada em palavras e gestos que são inadequados, mas que é extremamente possível e muito melhor que esta linguagem que produz a amizade, que produz a comunhão, que produz sentimentos de consideração, seja a minha prática. Não é? Eu tenho que fugir dessa forma de pensar que me leva a ser ingrato, me leva a não ter amor pela família, ou a ser irreconciliável, ou então desobediente, ou avarento, ou presunçoso. Né? Pelo contrário, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, isto deve ocupar a minha mente. Esta deve ser a vida do cristão. Por que todas essas características são importantes? Porque elas nos levam a uma interação social, elas nos conduzem ao relacionamento com as pessoas. E o que a Bíblia diz sobre interação social, sobre prática social dentro do meio secular? Nós temos um exemplo em Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao verso 37. Nós vemos o comportamento de sacerdotes e levitas na parábola do bom samaritano. Né? A interação social é aquela voltada no meio secular, é voltada para o individualismo, né? Para o egoísmo, né? E o que a Bíblia ensina para o cristão está registrado em Atos 11:26 através da conduta de Antioquia. E quando nós lemos sobre Antioquia e fala que eles passaram um ano ali ensinando, né? Falando de Jesus, a única missão, o único feito dessa igreja não era simplesmente lá se reunir e falar de Jesus. Não, eles tinham que viver Jesus. E viver Jesus significava cuidar das pessoas, significava se interessar pelas dificuldades das pessoas, se preocupava em muni-las com um poder que nasce da relação com o Espírito Santo na transformação dessas pessoas. Isso significa que famílias eram restauradas, que relacionamentos eram reconstruídos,
né, que a sociedade daquele mundo de então, daquela ocasião, era tratada por aquelas pessoas. Então o Evangelho chegava de forma prática, baseado no amor, no gesto de misericórdia, no bom conselho, na orientação, no dividir, muitas vezes, até mesmo dos bens, para que houvesse uma sobrevivência financeira, para que houvesse um restabelecimento. Essa é a conduta cristã, diferentemente do meio secular, que passa de largo, que sabe que tem que ser diferente, tem que interagir de maneira diferente, sendo solidário aos que são mais fracos, né? Ao respeito à vida, mas não o faz. E isso por quê? Porque isso representa no respeito, em consideração à vida. O que a Bíblia diz a respeito de prática secular voltada ao respeito, à consideração da vida, à consideração dos relacionamentos? Muito bem, é um texto de Miqueias, capítulo 7, verso 6, que Jesus também fala sobre ele. Veja que a sociedade, na época de Miqueias e na época de Jesus, posteriormente na época de Jesus, não é diferente da sociedade de hoje. Nós vemos uma desconsideração enorme, né, pelo respeito, no aspecto do respeito familiar. E diz assim o texto: pois chegou o dia que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são seus próprios familiares. Esse tipo de conduta, a conduta secular, nós vemos na televisão, nós vemos nos jornais, nós vemos nas notícias, não é nada estranho para nós, né, ver esse tipo de reação no meio secular. Mas não é isso que a Bíblia orienta para a vida cristã. Muito pelo contrário, para a vida cristã, o apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 1 a 9, e entre eles ainda tem 1 Coríntios capítulo 7, nós temos Efésios 5, 25, que trata do aspecto do relacionamento, do respeito mútuo que deve existir na família e na sociedade. E ele diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais, honra teu pai e tua mãe. Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Aqui Paulo fala sobre o relacionamento familiar e fala também sobre o relacionamento profissional. Fala sobre a relação de trabalho, onde o homem cristão, a mulher cristã contratada para o exercício de uma determinada atividade, onde ela é remunerada para isso, ela deve cumprir, e ele deve cumprir o horário de forma eficaz, se dedicando àquilo que foi contratado a fazer. Desta forma, Deus é honrado pelo comportamento, pelo exercício do comportamento no que foi contratado, Deus é honrado. De igual modo, o patrão evangélico, o dono, o empresário, né, que é evangélico, não deve usar a sua cadeira, a sua posição como mecanismo de opressão. Muito pelo contrário, deve se lembrar que também tem um Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala. E embora eu tenha colocado o texto de Efésios 6, do 1 ao 9, mas ele também fala em 1 Coríntios, capítulo 7, sobre a questão conjugal, fala em Efésios 5, 25, sobre a questão conjugal. O que mais vemos nos nossos dias é a discussão familiar, é a violência familiar, a violência do marido para com a esposa, a violência dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. É a notícia que tem saído aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, que faz parte do nosso cotidiano, mas não deve fazer parte da vida cristã. A vida cristã deve ser permeada pelo respeito mútuo. Afinal de contas, agora nós somos educados segundo a conduta de Jesus, e Jesus cuidava das pessoas e não as destratava. E isso nos faz e nos leva a viver uma vida onde existe a consideração pelos mais fracos, pelos necessitados, né? Que é a próxima característica. E o que a Bíblia fala sobre o meio secular em relação à consideração pelos mais fracos? Muito bem, nós podemos nos voltar ao texto de Lucas 10, 30, 37, na parábola do bom samaritano, onde aqueles homens, sacerdotes e levitas que deveriam interagir por terem
esse princípio moral, religioso, eles deveriam interagir nos cuidados, né? Eles deveriam ter um sentimento de valor sobre a vida e sobre o auxílio que as Escrituras, desde Gênesis, né, em todas, até ao livro de Malaquias, onde para nós é dessa forma que é apresentada a Escritura, deveria ser uma prática de vida, de cuidado, de zelo. Essas são as instruções do Senhor no Antigo Testamento, que era conhecido por esses homens, né? Mas não era dessa forma que eles reagiam, ou seja, eles não estavam de acordo com o que Deus havia manifestado em termos de entendimento e conhecimento. E para a vida cristã, nós temos uma consideração interessante, porque o bom samaritano foi aquele que se colocou na condição de fazer o que podia fazer. E aqui nós fizemos um paralelo, porque Deus não nos chama para fazer, não nos chama para ser alguém que exercite algo que não pode. Muito pelo contrário, Ele nos chama e nos capacita para exercer algo que nós podemos exercer. E neste caso em particular, Tiago, ele reage bem, de forma muito inteligente, porque ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem, o que pode fazer o bem e não o faz, esse comete pecado. E quando eu digo fazer o bem, quando nós paramos para olhar e fazer o bem, nós alcançamos uma dimensão enorme, é largo, é profundo, é extenso, é longo, né? O caminho daquele que pode fazer o bem. Quantas atividades, em quantas ocasiões nós podemos fazer o bem. E é essa vida, é essa expectativa que está sobre o cristão. Nesse aspecto, a sociedade secular, ela tem uma reflexão, tem um raciocínio muito claro sobre o ser cristão. É interessante como um incrédulo, quando vê um crente, quando vê um evangélico fazendo algo de errado, ele imediatamente diz: mas você não pode fazer isso? Por quê? Porque a sua conduta, a sua regra de fé, ela não lhe permite fazer isso. Interessante, não é? Como é que ele tem tamanha compreensão do que pode e do que não se pode fazer? Mas isso também não é a sua prática de vida. Algo para a gente pensar. Que a nossa conduta, o nosso testemunho, ele deve estar à altura do chamado de Jesus, da pessoa de Jesus. Irrepreensível, solidário, companheiro, altruísta. Essa é a expectativa que está sobre o termo cristão. É o exercício da misericórdia, né? O exercício da misericórdia. E o que nós vemos em termos de misericórdia no meio secular? Gente, nós não encontramos, não é um sentimento, não é uma ação, não é uma prática que bate a nossa porta todos os dias, não é? A Bíblia fala, por exemplo, da parábola do credor incompassivo. E nesse momento, nessa ocasião, relatando essa parábola, ela trata da ideia do quê? De um homem que devia a uma outra pessoa, ao seu senhor, e ele chega para o seu senhor e diz: olha, eu sei que eu lhe devo, eu realmente preciso lhe pagar, e eu quero lhe pagar, mas eu estou encontrando alguma dificuldade. Muito bem, aquele que ocupava a posição maior olha para o menor e diz: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te perdoar a dívida, porque talvez você não tenha condição de pagar. E aquele homem tem a dívida perdoada. Muito bem, a questão é que o homem que teve a dívida perdoada, ele também tinha pessoas que lhe deviam. E ao chegar um desses e explicando a ele a mesma dificuldade que ele também tinha em pagar, o comportamento desse que tinha o que receber não foi da mesma forma, não foi solidário da mesma forma, muito pelo contrário. Ele disse: não, você tem que me pagar, e você tem que me pagar, e senão eu vou colocar você na cadeia. A questão é que as pessoas que estavam à volta viram o comportamento desse homem. E elas fizeram com que esse comportamento chegasse ao Senhor maior. E o Senhor maior, sabendo disso, chamou aquele a quem teve a dívida perdoada. E disse a ele: mas eu não fui compassivo para com você,
Eu não lhe perdoei a dívida porque você não agiu da mesma forma com o seu conservo. E nós vemos que a prática secular ela é assim, onde as pessoas elas não estão em nada preocupadas com a necessidade alheia, a concorrência pelo sucesso, por uma vida profissional bem-sucedida. Muitas vezes ela ultrapassa os limites da moral, os limites da boa conduta, os limites da capacitação, né, natural que as pessoas precisam ter, e vão por caminhos egoístas, né, caminhos que deturpam, caminhos que são inadequados. Né? Muito bem, e a gente vê que não há misericórdia, né? Nesse sentimento, a reação daquele homem que tinha a dívida a ser paga, ele não teve o sentimento de misericórdia que o Senhor maior teve para com a sua vida. O exercício da misericórdia não é uma prática no meio secular, mas não é isso que a Bíblia ensina para o cristão. Muito pelo contrário, ela diz o seguinte em Colossenses 3, versos 12 ao 13, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da misericórdia, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, como se misericórdia estivesse sendo exalada pelos nossos poros, né? Além da misericórdia, a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Essa é a característica que deve florescer sobre as nossas vidas. Nós devemos exalar essas características, né? E fizemos um paralelo em sala também sobre a questão da misericórdia, lembrando, né, que a misericórdia ela é uma das bem-aventuranças. E nesse paralelo que nós fizemos, nós vimos o peso que a misericórdia tem. Olhando para as bem-aventuranças, né, capítulo 5 de Mateus, e fazendo esse paralelo, nós fizemos o seguinte comentário: aos pobres de espírito, esses terão o reino dos céus. Aos que choram serão consolados. Aos mansos, esses herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. E aos misericordiosos? Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque também receberão misericórdia. Veja o peso. Aos pobres de espírito, o reino dos céus. Mas aos misericordiosos, e estes, sobre eles também haverá misericórdia. Então, o peso da misericórdia nada é maior do que a própria misericórdia. A importância de se olhar o sentimento, de se ter esse sentimento de misericórdia. E o que é misericórdia? De forma muito prática, de forma muito objetiva. É compaixão. É um sentimento de compaixão, né? Um sentimento de solidariedade, né? De se colocar no lugar do outro. E isso é o exercício do que? Nós falamos a respeito de que o exercício da misericórdia demonstra a graça, demonstra a manifestação de graça, da solidariedade, o favor da solidariedade, né? E que nós identificamos também que no mundo, no meio secular, favor não é algo muito comum, a não ser quando se tem uma segunda intenção. Geralmente a gente ouve que tipo de frase? Quando você recebe um favor de alguém: agora você me deve uma. Lembra desse comentário? Pois é. E nós fizemos um paralelo através da prática, como prática secular na ocasião, na época de Jesus. Nós fizemos menção do paralítico do tanque de Betesda, onde aquele homem já estava ali há 38 anos e ninguém se colocou na condição de passar com ele ali um período, né, para que no agitar das águas ele fosse lançado, né? Quer dizer, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, aquele homem não tinha ninguém, ele não tinha um vizinho, ele não tinha ninguém disposto a lhe fazer esse favor, né, a estar com ele nesta aflição, nesta ação de misericórdia que manifesta a graça. Agora, o que a Bíblia diz sobre a vida cristã, a expectativa do cristão, quando eu penso em graça? Olha, veja bem o que o apóstolo Pedro ele diz. 1 Pedro 4,10:
cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Veja o que Pedro nos leva a pensar, a ser dispenseiro, a ser um administrador, né? Ou seja, ministrar sobre os outros, dispensar sobre os outros. O que? Os dons que recebeu. E aqui, quando ele fala dons, nós podemos entrar sobre os aspectos espirituais, mas o homem também é dotado de dons naturais. Dons naturais que ele pode ter desenvolvido pelo aprendizado, pelo estudo, né? Pode ter pela dedicação, e os espirituais concedidos pela pessoa do Espírito Santo. Mas seja um ou seja outro, o objetivo desses dons, dessas habilidades, sejam elas espirituais ou naturais, é que elas alcancem o próximo, a edificação do próximo, a manifestação da graça sobre a vida do próximo. Essa é a conduta cristã. É isso que se espera sobre a vida cristã, sobre o crente, sobre o que teme a Deus. E o apóstolo Pedro diz, olha, Deus te concedeu dons, Deus te concedeu talentos, Deus te concedeu habilidades. Com que fim? O fim de você usar essas habilidades para abençoar outras pessoas, suprir as necessidades das outras pessoas, interagir com a necessidade das outras pessoas. Porque o objetivo é o corpo, é o cuidado do corpo, é o zelo pelo corpo. E quando eu digo corpo, no primeiro momento, a igreja, mas ao mesmo tempo, como em Antioquia, o exercício dessas habilidades, o exercício do exercício do amor alcançando a sociedade, né? Então, essa é o objetivo principal. Porque isso faz o quê? Isso faz com que a gente entenda e tenha em mãos e no comportamento a principal mensagem que deve chegar ao coração daqueles que estão à nossa volta, que é a mensagem da cruz. Muito bem, quando se pensa em mensagem da cruz para o meio secular, também existe uma certa linha de raciocínio, né? Nós vemos muitas religiões nos dias de hoje, nós vemos muitas formas de se buscar a Deus, embora a Bíblia seja clara que só há uma forma, só há um caminho, uma verdade, uma vida, não é? Só há uma forma, ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. E o meio secular, Paulo já falava sobre aquilo, sobre essa esfera, sobre aquilo que circunda, aquilo que habita no meio secular. Ele dizia o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o meio secular, ele é assim, né? Desta forma que as coisas acontecem. Se nós nos depararmos com o apóstolo Paulo orientando também a Timóteo, se nós pararmos para olhar o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 4,3 o seguinte, né, que a sociedade da ocasião daria ouvidos, né, às mais variadas formas de doutrina com o objetivo de serem atendidas, ou seja, aquilo que eu atendo, eu dou atenção para aquilo que eu quero ouvir, né? E nem sempre aquilo que eu quero ouvir é o que eu preciso ouvir. E é essa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ou a palavra de Deus, ela não diz o que a pessoa simplesmente pode querer ouvir, mas o que ela precisa ouvir, né? E um exemplo claro sobre a questão da mensagem da cruz, que nós falamos em sala de aula, é justamente o se deixar ser impelido pelo Espírito Santo, ser tratado pelo Espírito Santo, para que essa mensagem alcance as mais variadas esferas da sociedade, as camadas da sociedade, as pessoas que fazem parte dessa sociedade. E isso é uma ação, é um efeito, é um reflexo da comunhão com o Espírito Santo. E nós fizemos o comentário, né,
de que a mensagem da cruz, quando ela é tratada pelo Espírito Santo que está em nós, né? Deus em nós, né? Não é só mais Deus conosco, mas Deus em nós. Nós fizemos referência a uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo, que está no capítulo 17, versos 16 a 34 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Um livro escrito por Lucas. E nessa ocasião, Paulo estava em Atenas, não somos só parafrasear o texto, né? Paulo estava em Atenas e chegando em Atenas, olhando, observando em Atenas, ele percebeu que aquelas pessoas eram pessoas extremamente religiosas, cheias de regras, né? E ele se depara com pessoas que gostavam muito de saber das últimas notícias, nós lemos isso. Ele então se coloca na condição de observar o que acontecia na cidade, né? E ali ele vendo aquela religiosidade, né? E de certa forma o termo religião é algo que soa muito bem, é algo até interessante, porque vem do latim religare, né? Quer dizer, ligar o que estava separado, né? Junção, de se juntar. Então a ideia, né? Religar, juntar aquilo que está separado, nos parece algo realmente bom, interessante, né? Mas o apóstolo Paulo olhando isso, mas isso não está ligando as pessoas ao Deus verdadeiro que as gerou, que as fez, que conhece o íntimo, né? Não está ligando ao propósito de salvação do Filho de Deus que foi para a cruz. Ele começa a observar e fala, de nada vale esse conjunto de crença que tem esse povo. Ele passa a observar e vê que naquela cidade existiam altares. Então tinham diversos altares ali, e dentre esses altares ele vê que tem o altar ao Deus desconhecido. É isso que narra o texto. E ele se surpreende, ele fala, nossa, engraçado, interessante, isso é muito interessante. Eles têm diversos altares, e sobre esses altares, cada qual o seu Deus, mas eles reconhecem que existe um Deus que está acima de tudo, que é maior que todos. Uau! Esse Deus que eles reconhecem que é maior do que todos é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que governa tudo. Os demais não são nada, de nada adianta, em nada realiza. E ali então ele apresenta Jesus, né? Sobre o altar que foi levantado a um Deus desconhecido, ele apresenta Jesus. E ele diz assim, olha, esse que vocês não conhecem é o que eu quero apresentar para vocês, porque é nele que nós existimos, nele nós fomos gerados, ele é o autor da vida, né? E vocês têm essa percepção disso, no íntimo de vocês têm a percepção de que existe alguém que é muito maior do que tudo aquilo que é natural ou que os meus olhos veem. E agora eu quero apresentar eles para você. E dessa forma ele prega Jesus, porque nele nós existimos, nele nós respiramos. Inclusive os nossos poetas, eles têm uma percepção interessante acerca desta pessoa que eu estou falando. E por que na poesia se encontrava isso? Porque a poesia é a expressão da alma. E então ele prega a Jesus ali. Então onde eu quero chegar com a mensagem da cruz? Paulo, ele olha para o ambiente que está e deixa o Espírito Santo amadurecer, fazer ver grandezas espirituais, tem um discernimento espiritual da fraqueza do homem, das necessidades do homem, de que maneira ele poderia interagir com essa fraqueza, com essa necessidade, a fim de que a mensagem da cruz verdadeira, da salvação, chegasse ao coração e à mente daqueles homens. E aí nós vemos no decorrer desse trecho que pessoas se convertem. Então, ser impelido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas, para ser um anunciador das boas novas, essa é uma expectativa que está sobre a vida cristã. Seja pela habilidade da linguagem, seja
pela habilidade da força de expressão, de poder falar, de poder comunicar, mas também pelo comportamento, pelo gesto, pela ação de misericórdia, pelo respeito, pela interação social, pela linguagem verbal, né, no seu comportamento, né, agindo com pessoas, pela conduta moral. Nós somos um instrumento, nós devemos ser um instrumento, somos o único instrumento que tem a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos chamados para esse nível de comportamento e de relacionamento. Essa é a expectativa que está sobre o termo cristão que Pedro fazia questão de defender. Bom, vamos falar sobre o significado do chamado, né? Eu gostaria de definir duas coisas, dois extremos. Chamado, nós temos o chamado de Deus ao homem para a salvação. Isso é através de Jesus, todos nós já sabemos. Agora, a partir do momento em que o homem aceita a Cristo e ele faz parte do corpo de Cristo, nós percebemos que existem atividades dentro do corpo de Cristo, ele pode exercer atividades dentro do corpo de Cristo. Então é um chamado para o serviço cristão à igreja, na edificação do corpo de Cristo, ok? Então, um chamado para a salvação. Dentro do corpo de Cristo, nós encontramos ministérios onde o cristão exerce as suas atividades e aí existe um chamado para o exercício na edificação do corpo de Cristo, ok? Então tá. Nesse momento aqui nós vamos falar sobre o chamado de Deus ao homem ao longo da história da Bíblia, né? Ao longo dos registros bíblicos, e nós temos aqui 4 colunas que vão tratar do assunto. Então, o primeiro que eu estou dizendo chamados, vamos ver o significado, o que é um chamado, algumas pessoas que foram chamadas, tá certo? O esclarecimento do verso que tratou o chamado, onde houve a manifestação do chamado de Deus, a posição divina para esse chamado, então qual era o relacionamento entre Deus e o homem a partir desse chamado ou com esse chamado, e o que esse homem estava sendo comissionado a ser ou a fazer. Tá? Então nós vamos descobrir que Deus, quando chama, ele comissiona, ele capacita o homem, ele interage sobre a vida do homem, comissionando o homem a uma nova criatura e ao exercício de atividades que alcançam propósitos divinos com a própria sociedade em que ele está inserido, ok? Então vamos lá. Seguindo, nós temos o significado, né? O que significa chamado. Muito bem. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar esse mesmo texto que eu encontrei aqui, que é ato de pronunciar o nome de alguém e convocar a sua presença. Gente, aqui não tem nada de especial. É só você pegar o dicionário e falar o que significa chamado. Procura lá chamado. É isso que você vai encontrar como resultado. Agora, o chamado de Deus para algumas pessoas, por exemplo, Abraão. Eu selecionei algumas para a gente ter uma ideia de como é que as coisas funcionaram, né? Qual era o objetivo, como elas aconteceram, e nós vamos perceber que isso é recorrente. Ou seja, o pano de fundo, o contexto, sempre é o mesmo. E é o mesmo desde a criação, e é assim para a minha vida, é assim para a sua vida, tá? Vamos lá. Abraão, por exemplo, está lá em Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, olha, 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Muito bom. Aí, o que ele diz aqui? Ele diz assim, olha, Abraão, eu sou Deus, tá? Criador, poderoso, El Shaddai, tá certo? Muito bem. Anda em minha presença e sê perfeito. Vamos traduzir um pouco mais esse verso, essa parte. Anda na minha presença e eu te faço perfeito. Ok? Então Deus chama o homem para a comunhão. Anda na minha presença e eu te faço perfeito. Ou seja, eu te capacito, eu transformo, eu realizo, eu melhoro a sua compreensão das coisas, eu mudo a sua compreensão das coisas, o seu jeito de ver as coisas, tá? E eu te envio. No caso de Abraão, você vai ser uma grande nação. Então, nós vemos aqui duas características. A posição divina é comunhão e capacitação. E ele estava sendo comissionado a ser uma grande nação.
Vamos pegar outra pessoa. Estou pegando Moisés, só para ter uma sequência. Moisés, olha só o que diz o texto. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja, questão interessante. A relutância humana, né? O receio humano. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir lá a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A resposta de Deus, mas eu vou com você, eu sou com você, eu estarei com você. Então ele chama Moisés a uma comunhão, eu estarei com você e eu vou te capacitar, eu vou realizar sobre você transformações, o nosso relacionamento, Moisés, vai mudar o seu jeito de ser, tá? Então, comunhão, capacitação. Qual era o objetivo de Moisés em particular aqui? O propósito de Moisés nesse momento aqui, libertador do povo. Vamos dar sequência, Josué. Josué foi sucessor de Moisés. E a história de Josué, ela é muito interessante e traduz muito o nosso contexto de vida. Por quê? Porque Josué, quando ele é chamado por Deus, ele não poderia ter a presença de Moisés, ele não podia compartilhar da presença de Moisés. Aliás, Deus chama Josué de uma forma bem interessante. Ele diz assim, Josué, então, Moisés é morto, Moisés morreu, e você vai fazer o povo a entrar na terra que eu jurei a Abraão que daria aos seus descendentes. Então, já é uma situação constrangedora para Josué. Josué estava com o coração fragilizado, receoso, sabia que o povo era um povo difícil, porque ele viu a dificuldade de Moisés ao longo da peregrinação, ali nos primeiros passos de Moisés com essa nação, Quando sai lá do Egito, ele já tinha se deparado com uma série de situações ali. E agora ele teria que governar esse povo, para o povo entrar na terra, Muito bem, conquistar a terra. E aí então Deus, no capítulo 1 de Josué, ele narra toda uma história ali, ele conversa com Josué de forma muito amistosa, muito carinhosa. Olha, Josué, eu vou ser com você, Você teve lá Moisés como exemplo, você não se aparte das orientações de Moisés, esteja sempre com o livro da lei na sua boca. Olha, interessante, na boca, não no coração. Na boca. Na boca por quê? Porque eu quero que você fale das instruções que você recebeu de Moisés para essa nação. Eu quero que você fale sobre isso. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Gente, tudo tem significado nas Escrituras, tá? Tudo tem significado nas Escrituras. Ou seja, eu serei com você assim como fui com Moisés. Legal. Então Josué fala, poxa, então Deus vai realizar grandes sinais, eu vou entrar numa terra, tem gente lá, E a gente percebe isso ele já sabia disso porque ele foi uma das pessoas que espiou a terra, Então ele sabia que era uma terra de gigantes, uma terra de gente poderosa e tudo mais, bem diferente do ritmo de vida que aquela nação, que a nação de Israel tinha e teve no seu passado como escravo, Muito bem, então seria uma transformação muito grande. Eu serei contigo, ou seja, comunhão. Novamente Deus dizendo ao homem, olha, eu quero comunhão, eu preciso de comunhão, eu quero comunhão, você precisa de ter comunhão comigo, tá? Ok? E capacitação, olha, assim como eu fui com Moisés, os mesmos sinais que eu realizei com Moisés, eu vou realizar também através da sua vida, tá? Eu vou te capacitar. E a gente vê isso como uma verdade bíblica, por quê? Porque o primeiro desafio era abrir o Jordão. E abrir o Jordão demonstraria àquela nação que assim como Deus abriu o Mar Vermelho, com Moisés, eles também estavam ali aprovando a pessoa de Josué. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus nos chama, e nos capacita e nos lança a uma missão. Nesse caso aqui de Josué é possuir uma terra. Ok? Vamos continuar. Bom, aí vieram os profetas. Perceba que
o relacionamento do Senhor está estreitando para o íntimo do homem. Num primeiro momento, ser uma grande nação, libertar o povo, possuir a terra, não dá uma impressão só de coisas naturais, coisas deste mundo, coisas desta vida. Muito bem, mas aqui com o chamado dos profetas, Deus começa a fazer coisas mais intrínsecas, mais no íntimo do homem, né? Porque o Espírito de Deus viria sobre uma pessoa em específico, permaneceria nela por propósitos específicos, né? Seria o anunciador da vontade divina. Tá? O anunciador da vontade divina. E aqui em Isaías diz assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. E novamente, gente, olha aqui, ó, novamente, ó. Comunhão e capacitação. Ok? Novamente, o mesmo contexto, tá? Ele pensou, vou morrer. O que Deus determina? O serafim foi lá, não vai morrer não, calma, fique em paz aí, eu vou lá, né? Pegou a brasa viva, tocou nos lábios, porque ele disse que era de lábios impuros. Olha, capacitação, querendo comunhão, gerando capacitação. Para quê? Para que ele fosse o anunciador da vontade divina à nação de Israel, aos reis, né? Ok? Vamos lá, da sequência, o que nós encontramos? Nós encontramos os chamados dos apóstolos. Nós vemos Jesus ao longo dos evangelhos chamando um, chamando o outro, não é? E aqui tem um texto de Lucas, capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E nesse texto aqui a gente já está entendendo que Jesus está chamando ele, né? Olha, poxa, né? Vem comigo, vou te fazer pescador de homens, né? Chamando a comunhão e ao mesmo tempo capacitação, porque você até agora pescava peixinho, não é isso? Então tá legal, agora você vai pescar gente grande, ok? Tá? Então comunhão e capacitação, inicialmente pela presença de Jesus, ele estaria ali orientando aqueles apóstolos, aquelas pessoas, né? Sendo o influenciador, o orientador. E na sequência, né? Assim que ele fosse para o Pai, ele não deixaria aquele povo só. Ele enviaria o Espírito Santo, ok? Tá certo? Então, Deus conosco, Deus em nós. Com que objetivo? Então é Mateus 28. Diz o seguinte, 28:19. Pregar as boas novas e, consequentemente, uma relação de consequência, nasceriam as primeiras igrejas. No caso, nós já estamos falando de Antioquia, né? Quando os irmãos foram chamados cristãos e aí tudo toma corpo, tá? Então, o que a gente percebe, ó, Abraão, uma grande nação, Moisés libertador, Josué possuir a terra, vem lá os profetas, né, com a ação pontual do Espírito de Deus, ação pontual, pessoas específicas, situações específicas, questões específicas, os apóstolos com o Filho de Deus e na sequência o Espírito Santo, e agora a igreja. Gente, olha lá. Nós também estamos aqui, a igreja. Então, disse assim lá em Efésios 4:14, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros ainda para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Com que fim? Com que objetivo? O objetivo de aperfeiçoar os santos para o quê? O desempenho do seu serviço. Lembra agora? A segunda fase do chamado? Chama para a salvação,
e chama para o exercício da edificação do corpo de Cristo, não é isso? Pessoas que agora têm a presença do Espírito Santo, estão sendo tratadas pelo Espírito Santo, estão sendo convencidas. Nós fizemos até um slide muito interessante, né, onde Jesus, né, ele se relaciona com o homem, e aí então esse relacionamento, a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem, né, convém que ele cresça e que eu diminua, né, vai mudando a minha forma de pensar, vai me resgatando valores e tudo mais. Lá no finalzinho saltava em vermelhinho assim, né, que a função, o objetivo final era o que? Que nós glorificássemos a Cristo, né, nós fôssemos a imagem, né, a semelhança de Cristo ali, né, Jesus vivo em nós, ok? Nós fizemos esse, vocês devem ter esse slide na primeira aula, tá? E aí então, vamos lá, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a gente tem muito trabalho. Um chamado para a edificação do corpo, para sermos instrumentos de Deus na edificação do corpo, né? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, nós estamos sendo capacitados para discernir bem todas as coisas, que é o que diz o apóstolo Paulo. Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Tá? Então, o chamado da igreja. Deus chamou a igreja, ele constituiu a igreja, ele forma a igreja, ele tem comunhão, né, com a igreja, e ele capacita a igreja através do Espírito Santo, concedendo dons espirituais, frutos de transformação. Então, com que objetivo, gente? Nós lemos aqui. Olha lá, pregar as boas novas, então, missões, evangelismo, cuidar da edificação do corpo.